Olá pessoal, então a gente vai continuar a nossa videoaula sobre os cuidados com a higiene corporal e o autocuidado, agora continuando as etapas de intervenção que vocês podem estar implementando, certo? Então, dando continuidade ao que a gente já abordou no vídeo passado, a gente vai agora continuar justamente fazendo essa discussão sobre as intervenções, agora continuando outras áreas e outros quesitos que são essenciais para esse autocuidado, principalmente num paciente hospitalizado, certo? E a gente também vai identificar os princípios básicos para a realização do banho no leito, o tão conhecido banho no leito, ok? Então, aqui uma figura para a gente implementar, né, a nossa discussão de hoje. E aqui a gente pode justamente observar que essa higienização, de uma forma geral, na hora da implementação, há necessidade de uma organização da equipe de enfermagem, juntamente com o familiar, o cuidador, para que na hora da execução desse procedimento, a gente não esqueça de nenhuma dessas etapas, verificando todos os materiais que vão ser necessários, as condições clínicas desse paciente que a gente já discutiu no vídeo anterior, e também observar as preferências desse paciente. Lembrando que aqui a gente vai destacar a limpeza e higienização oral, lembrando dentro desse processo, justamente tentando observar a higienização, os hábitos e a rotina desse paciente. E a gente também vai observar a questão da unificação das estruturas da boca e prótese, que isso é muito importante, principalmente no ambiente hospitalar, onde geralmente tem o uso também de ar-condicionado, que resseca a mucosa oral. Outro ponto é os cuidados com os cabelos, né? De lavá-los e penteá-los sempre que possível. Lembrando que dentro de um processo de internação, os cabelos longos geralmente são um problema para a equipe de enfermagem, já que a demanda do cuidado com esse cabelo longo, comprido, muitas vezes requer um pouco mais de tempo e também uma exigência maior em relação ao penteado e à acomodação desse cabelo. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso também. A tricotomia, né, que é a remoção, retirada total ou parcial dos pelos, e tanto pode ser para fins estéticos, mas também para fins terapêuticos, já que o pelo ele acumula, né, sujidades, é um mecanismo de acúmulo de poeira, de sujidade, e nesse caso ele pode justamente ser um meio de transmissão de germes para uma ferida, para alguma área mais exposta. Então, nesse caso, a tricotomia também pode ser destacada como algo necessário no processo de tratamento desse paciente, principalmente se ele vai executar algum procedimento cirúrgico, onde o local da cirurgia, né, da incisão cirúrgica, precisa ser ausente de pelos, né, ou pelo menos com uma diminuição excessiva de pelos. A higiene corporal completa, incluindo as unhas, a gente vai falar já justamente desse ponto. A lavagem das mãos antes e após as refeições e após as eliminações, principalmente se o paciente ele faz parte dessa atividade. Foi ele que pegou no alimento, foi ele que ajudou a realizar essa higienização íntima, então tudo isso tem que ser ponderado. Mas no geral a gente coloca como uma rotina bem mais severa essa higienização das mãos. E a higiene íntima, né, dos órgãos genitais após as eliminações, antes de cateterismo vesical, como a gente comentou no vídeo passado, e após a retirada da sonda vesical. Vocês ainda não tiveram essa aula, né, de cateterismo vesical, mas essa sonda justamente é um dispositivo que é introduzido na uretra do homem ou da mulher, justamente para auxiliar na eliminação urinária. E aí requer todo um cuidado devido ao risco de infecção, principalmente em relação à contaminação local. E o processo de educação em saúde que a gente vai, né, do começo ao fim, gerando essas informações. Bem, para essa implementação, a gente pretende observar o quê? O uso de práticas afetuosas. Então, não é chegando até o paciente já com um tom mais agressivo ou até mesmo
impositivo, relatando a necessidade da higienização das mãos, do corpo, do banho, dos cabelos. Sim, mas tentando trazer o paciente para perto e fazendo com que ele também participe do processo, seja realmente o empoderado nesse primeiro momento. Claro que em alguns momentos o paciente ele tem fatores cognitivos que não colaboram. Então, realmente, a gente não vai ter tanta chance de diálogo. Mas a gente espera que o familiar ou o próprio paciente com as suas limitações consiga entender tudo isso. Identificação e preparo do material disponível, isso é super importante. A gente vai discutir aqui justamente, como vocês estão vendo nessa foto, aqui ao lado, um kit banho, né? Que vem com todo o material apropriado e descartável para a higienização desse paciente. Preparo do ambiente, principalmente em relação à temperatura, ao clima da sala, iluminação. E depois o preparo do paciente, né? Removendo todos os adornos, a posição que ele vai ficar, se vai precisar de uma cadeira de banho, a depender do estilo de banho dele, certo? E aí a gente começa a fazer a nossa avaliação. O que nós queremos com esse banho, com essa higienização, com essa intervenção, o que a gente pretende justamente avaliar essas respostas do paciente, melhora da qualidade de vida, do bem-estar, autoimagem, diminuição de risco de infecção e assim por diante. Inspecionar a pele do paciente para identificar se a sujidade foi removida de forma efetiva. Lembrando que aqui, no caso, um paciente chegou recentemente na unidade e ele vem com excesso de sujidade, principalmente nos pés, nas mãos, no couro cabeludo, nem sempre é possível remover tudo de uma vez. Então, aos poucos, a equipe consegue, à medida que vai se prolongando os dias, removendo o máximo possível dessa sujidade. Avaliar se houve melhora no conforto e no relaxamento do paciente, isso também é algo que é visível dentro do atendimento. E também documentar, registrar as ações e os resultados obtidos no prontuário do paciente. E realizar nova coleta de dados, né, para o planejamento, logo que possível e na medida do possível da sua rotina de avaliação periódica desse paciente. Nós também vamos inspecionar a condição da pele, unhas, cavidade oral e órgãos do sentido do cliente para justamente tentar identificar o quanto ele pode colaborar nesse processo, determine se o nível de conforto do paciente melhorou, peça ao paciente que demonstre a capacidade de autocuidado com essa higiene e pergunte ao paciente se as expectativas estão sendo satisfeitas. E aí, claro, que sempre vocês vão observar insatisfações em relação à privacidade, à temperatura da água, certo? Então, são pontos que podem ter variação a depender do local onde está sendo feito esse banho. Também observar a necessidade de conhecimento sobre as características da pele, que vocês vão observar, mucosa, unhas, pelos, bem como órgãos dos sentidos intactos e saudáveis. Reconhecimento de que é necessário tempo para a pele, né, o tegumento e outras estruturas cicatrizarem. Então, todo esse processo da avaliação requer também esse cuidado redobrado com todas as estruturas. E dentro das necessidades de padrão, a gente tem justamente usar os resultados esperados estabelecidos para avaliar a resposta do paciente, na medida que você implementa uma ação e já tinha uma resposta esperada ali associada. E a gente justifica e se certifica se foi alcançado. Mestra todas essas características, né? Como também o tamanho das lesões, edema, sujidade, né? Para justamente ter depois uma comparação depois dessas intervenções. Necessidades de experiências, né? Experiências prévias da evolução das respostas desse paciente, isso também é algo fundamental, principalmente quando a gente realiza essa higienização de forma bem mais complexa para pacientes mais graves. E a necessidade de atitude, né? Atue com disciplina, seja cuidadoso ao examinar o estado da pele, mucosa do paciente em busca de melhorias.
E aí justamente é observar dentro da sua rotina, às vezes o melhor momento para avaliar, o melhor momento para observar, tudo isso. Ok? Bem, então essa higiene corporal que a gente está discutindo desde o começo, ela tem justamente esse papel fundamental de promover o conforto físico e emocional ao paciente. Como eu falei para vocês, é nítido. Logo após o banho, ele se sente bem, sorridente, o humor também melhora. E a gente vai justamente com essa higienização do paciente, trazer limpeza da pele, já falamos isso, estimular a circulação e assim melhorar todo o aspecto, principalmente dos membros inferiores, circulatórios, né? Uma melhora progressiva também das dores musculares, já que a gente vai estar trazendo também um movimento ativo e passivo para esse paciente. A gente também pode destacar como higiene corporal o corte e limpeza das unhas. Lembrando que dentro do ambiente hospitalar, a gente também tem algumas escovinhas que são apropriadas para a higienização de unhas. Então, se você tiver acesso a essas escovinhas, isso ajuda muito. Mas, no geral, também lembrar que essas unhas, elas devem ser mantidas curtas, já que ela tem uma grande tendência a acumular sujidades, ou até mesmo provocar arranhões no paciente. Manutenção da roupa limpa, essa roupa ela é trocada diariamente, mas se o paciente houver alguma sujidade, ele pode fazer essa troca mais de uma vez ao dia, certo? Melhora da autoimagem, redução dos odores corporais, isso também é auxiliado com o uso de soluções com aromas de preferência do paciente, ou até mesmo o uso de antitranspirantes, ok? Promoção da amplitude do movimento, como eu falei para vocês, isso ajuda demais a reativar o paciente, a estimular ele a se movimentar de uma forma geral, tanto membros inferiores como membros superiores. E aqui a gente começa a falar um pouco do banho. Esse banho que a gente tanto fala, já que a gente mora numa região que é muito quente, onde geralmente o banho é também um dispositivo de alívio, né, para esse calor que a gente vive no Nordeste brasileiro. Então, considere as rotinas de cuidado do paciente antes da internação. Então, se ele já tinha o hábito de tomar 2 banhos, então você considera isso também. Se ele tinha o hábito de tomar banho em tais horários, a gente tenta respeitar ao máximo esses horários, mas nem sempre é possível. E a extensão, o tipo e a frequência dos banhos dependem da capacidade física, dos problemas de saúde e do grau de higiene necessário do paciente. Então, na medida que o paciente está mais sujo, vai demorar um pouco mais de tempo. Mas não associar porque o paciente tinha uma rotina de banhos de meia hora, 40 minutos, ele deva ter também essa rotina de banhos com essa mesma frequência de tempo no ambiente hospitalar. Então, lembrar sempre disso. Que esse tempo gasto, né, no banho, ele muitas vezes ele deve ser avaliado dentro da necessidade e da capacidade física. O paciente às vezes precisa higienizar mais o couro cabeludo, genitália, membros inferiores, mas ele não tem uma condição clínica tão boa de passar tanto tempo no banho. Então, isso tudo vocês vão ponderar, ok? Os banhos eles podem ser classificados em 3 tipos, na verdade até mais, tem mais de 3. O banho no leito completo, onde o paciente ele é todo higienizado, e esse é o banho que a gente vai aprender no laboratório, certo? Como executar esse banho, né? Etapa por etapa, parte por parte, certo? Nós vamos ter o banho de aspersão, que é o banho de chuveiro, que também é possível o paciente tomar esse banho, lembrando, respeitando todos os cuidados. O banho no leito incompleto, né, consiste em lavar apenas as partes do corpo que causarem desconforto, se não lavadas com mãos, rosto, axilas e região perineal. Ele é muito utilizado dentro da terapia intensiva e emergência para pacientes muito graves, onde não é possível executar todas as etapas do banho no leito. A gente tem também o banho de ablução, né, que é o banho na banheira ou pia, muito utilizado na pediatria, e o banho de imersão, que também é muito utilizado na pediatria e neonatologia. Lembrando que o banho de imersão na bacia ou em banheiras específicas também tem um cunho terapêutico,
quando associado com soluções, né, com outros agentes que envolvem também a questão do bem-estar do paciente, certo? Então, dentro do banho, a gente se preocupa com privacidade, trazendo sempre aí algum recurso de bloqueio da imagem. Biombo, cortina, algo parecido. A segurança, né, manter sempre essas grades laterais da cama elevadas, já que na hora do movimento, com a umidade, também o paciente pode ter como é que eu posso dizer, um movimento brusco e levar a uma queda, né, uma queda da maca ou da cama. E o aquecimento, né? Fecha as janelas e desliga os ventiladores, ar-condicionados, né? Mantenha o paciente coberto, expondo apenas a parte que está sendo lavada. A gente vai discutir muito isso lá na prática, certo? Gerando também um cuidado de independência, que encoraja o paciente a participar ao máximo possível do banho, principalmente dentro daquelas partes que são mais delicadas. Então, se o paciente tem uma boa mobilidade das mãos, então coloca o sabonete líquido na mão dele e pede para ele mesmo fazer a higienização íntima dele. Necessidades também voltadas em relação ao que o paciente tem ali, né? Desde o material de roupas pessoais e de cama próximo ao leito. Então, assim, o que é que vai precisar, além desse material, né, de troca? Precisar de algum aquecedor, de alguma manta, ou mesmo um produto específico para a higienização do paciente. Lembrando que aqui a gente está trabalhando de uma abordagem bem generalizada, mas pode ser que o paciente precise tomar um banho específico pré-operatório, que tem que usar uma solução Y, e também a gente vai observar isso, ok? Bem, outros cuidados no banho, né? Iniciar a higiene do menos contaminado para o mais contaminado, isso também é uma regra, né? O que é isso, Thiago? A gente vai observar que nós vamos ter áreas que são mais contaminadas. Quais essas áreas? Áreas ganglionares, onde tem um suor, muito suor, então axila, virilha, região perianal, né, o órgão genital e o ânus, certo? São locais que já são mais contaminados. Então, toda vez que a gente for fazer essa higienização do paciente, fazer nesse sentido, do menos para o mais. Pacientes com evacuação no leito, né, nós vamos primeiro retirar a fralda e limpar com papel higiênico ou pano úmido antes de começar a higienização do corpo. Então, quando o paciente ele é abordado na cama, né, hospitalar, e ele está evacuado, primeiro se inicia essa higienização íntima, para depois realmente executar todo o banho no leito. Trocar luvas e lavar as mãos antes de começar o banho, isso é super interessante, ok? Então, assim, para ter esse cuidado de não acumular ou trazer mais sujidades para esse paciente. Não colocar roupa suja no chão, sempre ter um recipiente para colocar ou um saco. Tem umas estruturas chamadas de hamper, que é muito utilizada para colocar essa roupa contaminada e suja. Encaminhar a roupa suja para o local adequado, então se o hospital tem lavanderia, leva para a lavanderia. Se ela tem uma central externa que realiza isso, leva até o setor onde se acumula essa roupa contaminada, suja, para fazer essa higienização, certo? E usar as precauções padrão antes, durante e após o procedimento. Então, nós vamos entrar com respingos de mucosa, da pele, genitália. Então, tem que ter óculos protetor, avental, luvas, gorros, todos os EPIs para justamente você não se expor com essas gotículas que vão estar sendo ali expostas, ok? E aí depois a gente vai justamente ver o que a gente pode fazer para a conservação da energia, tanto do paciente quanto sua. Então, organizar todo o material necessário antes de iniciar o banho. Porque na hora do banho, pode ser que o paciente precise ficar lateralizado, em uma posição que ele tem que sentir dor. Então, se você não deixa tudo organizado, você gasta mais tempo para ir e vir ao setor, né, específico, e acaba realmente gerando um estresse maior para o paciente e também para você. Usar água morna, se possível, isso também é uma regra. Tentar aquecer sempre a água para dar um conforto mais para esse paciente. Manter o paciente sempre coberto, a gente vai aprender essa técnica lá no laboratório, de como não deixar o paciente totalmente exposto, mesmo ele estando nu, colocando um lençol, uma toalha cobrindo principalmente os órgãos genitais, ok? E não demorar na realização do cuidado
para não cansar o paciente. Então, toda vez que você mobiliza o paciente, ele é uma atividade para ele. Se ele fica lateralizado direito, esquerdo, dorsal, é o tempo que gasta também para fazer o curativo, então isso demora um pouco mais de tempo. Então, tudo isso é tempo onde o paciente pode estar numa posição desconfortável ou até mesmo piorando a circulação em alguma dessas regiões, ok? Então, continuando o processo, a gente vai explicar, orientar e conversar com o paciente sobre o procedimento, principalmente se for esse paciente idoso que tem dificuldade ainda de realizar, né, de entender o banho no leito, coordenar a higiene com outras atividades, curativos, né, que vai ser feito, retirada de pontos, retirada de catéteres, de drenos. Então, toda vez que tem algum procedimento, a gente também tenta associar, deixando ele antes do banho no leito ou muito depois do banho no leito, certo? Perguntar se o paciente quer urinar, evacuar antes de iniciar o banho, e por isso, a necessidade de avaliação cognitiva desse paciente antes do processo, certo? Lembrando que o relaxamento esfincteriano ele é muito comum logo após o término do banho, já que faz parte do processo terapêutico de relaxamento o banho no leito, então é muito comum ter essa evacuação pós-banho. Estimular a participação do paciente sempre que possível, sempre, 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 e não deixe sozinho ou desamparado. Então, nunca deixar o paciente ali durante o banho sem nenhuma fiscalização ou eu posso dizer, um acompanhamento. Então, ele está no banheiro, mas a porta está aberta, eu estou aqui. Explicar que você sempre está disponível ou acompanhante para justamente ajudar no que for preciso. Porque senão ele vai tentar fazer tudo isso sozinho sem pedir ajuda, aumentando o risco de queda e assim por diante, ok? E aí a gente ainda tem dentro dos cuidados, né, que podem ser delegados para o técnico de enfermagem, né? Que é bem interessante vocês observarem isso, embora a gente esteja discutindo isso na graduação, mas os técnicos de enfermagem geralmente executam isso na prática com a supervisão ou colaboração também do enfermeiro, ok? Nas orientações gerais, a gente deve evitar ao máximo áreas da pele que estão avermelhadas, que podem já ser uma sugestiva, né, de lesão por pressão. Informar a enfermeira informações sobre a pele do paciente, principalmente se ele vem de outro setor ou de outra instituição, como está o bem-estar da pele desse paciente. Posicionar corretamente os pacientes com limitações de músculo-esqueléticas e dispositivos de sonda vesical de demora e acesso venoso periférico. Isso também é algo muito recorrente, né? Ter esse cuidado de não tracionar esses dispositivos que vão realmente trazer um dano bem maior para o paciente. Isso é fundamental. E relatar se o paciente apresenta fadiga, falta de ar ou dor durante o banho. Isso também deve ser ponderado, já que pode ser sinais clássicos de uma insuficiência cardíaca ou algum problema cardíaco, né? ou pulmonar e cardíaco. Então, observar sempre isso. Aqui é só um desenhozinho para vocês verem, né, a questão do cuidado mesmo com o preparo do ambiente, né, não ter correntes de ar, vento, né, garantir privacidade, reunir o material necessário, verificar se o leito está travado, a cama, né, pode deslizar um pouco, ok? E a gente vai discutir isso também na prática, né, com o POP, né, o material necessário, roupa de cama limpa, né, roupa para o paciente, bacia, algodão, água, EPI, saco de lixo, saco para roupa suja, fraldas, né, material de higiene, entre outros, ok? E aqui a gente pode destacar o ponto inicial de identificar o paciente, né, do que você vai fazer o procedimento, e avaliar a tolerância do paciente ao banho. Então, observar logo pelos sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de O2. E aí você já consegue identificar ali se ele tem alguma condição de ir até o banheiro ou não, ou até mesmo dentro do próprio leito, observar se ele suporta as mudanças de decúbito, as lateralizações para essa higienização. Avaliar se o paciente tem a presença de equipamentos, né, como sonda vesical, algum dispositivo intravenoso, ventilador mecânico, e explicar todo o procedimento para o paciente e para o acompanhante ou cuidador, para que ele também auxilie todo esse processo na hora que você for acionado, ok?
Aqui com os cabelos, a gente vai ter realmente, como eu falei, dificuldades, já que principalmente se o cabelo for muito longo, certo? Mas manter uma frequência da lavagem dependendo da rotina do paciente ou da própria condição do cabelo. Às vezes o paciente não tem condições. No homem é mais fácil, né? Na maioria por ter cabelo curto, mas na mulher isso é mais difícil. Geralmente a gente pede autorização até mesmo à família para poder aparar um pouco o cabelo, diminuir esse volume que realmente atrapalha. E colocar os protetores auriculares no paciente para ele evitar, né, alguma otite, um processo inflamatório é, é, do ouvido, ok? E utilizar pequenas quantidades de shampoo, porque quanto mais shampoo você coloca, mais tempo vai demorar para você enxaguar. Lembrando que aquela rotina que geralmente a gente vê algumas pessoas fazendo de lavar o cabelo 2 vezes, aqui fica inviável, porque vai demorar mais tempo e também vai demandar um recurso maior, principalmente de profissionais. Aqui é só para vocês verem, né, como é que vai ser, a gente vai fazer isso na prática, proteger justamente o pavilhão auricular e tem um recipiente para poder lavar o couro cabeludo do paciente, como um todo, ok? E aí os cuidados com os cabelos também perpassam para estimular, né, a circulação do couro cabeludo, ver alguma pediculose, caspa, certo? Alopécia, evitar o aparecimento de pedículos, né, conforme conforto para o paciente demais, né? E lembrar sempre de pentear o cabelo de acordo com a preferência do paciente, isso também é uma regra. Às vezes a gente até dá o pente, a escova para ele fazer esse penteado, né? Depois nós vamos partir para os olhos, né? Limpar apenas com algodão umedecido, não utilizar sabonete nem fazer pressão e limpar do canto interno para o canto externo, né? Do menos para o mais. E observar também a secagem dos olhos delicadamente. Também nesse período geralmente se utiliza, não dá para se utilizar nenhum agente químico, né? Pelo risco de irritação ocular, ok? Com o nariz, a gente pode também fazer o quê? Pedir, né, para o paciente ajudar, né, na hora dessa remoção, com expressões de secreção, né? Mas quando o paciente for incapaz de remover as secreções de forma nasal ou pelo esforço mesmo físico, ajude o paciente com um cotonete umedecido com água ou soro fisiológico de 0,9%. Tudo tranquilo, ok? E se esse paciente estiver em uso de sonda nasogástrica, né, a gente deve observar justamente a remoção, remover essa fixação de forma diária, porque tem uma sujidade maior, a gente também já vai apontar isso para vocês lá na aula de sondas, ok? Nunca inserir o cotonete além do comprimento da ponta do algodão. Isso é super importante, até mesmo quando a gente pensa no relato de mães, crianças, né, que realmente hoje padecem um pouquinho por causa disso. Vamos lá. E aqui a gente vai ter a higiene oral, né? Então, aumentar o bem-estar e conforto do paciente, de forma geral, isso dá um bem-estar enorme à higiene oral. A higiene bucal inclui também a escovação e o uso do fio dental e enxágue, que pode ser também com enxaguante bucal específico. E orientar o paciente sobre a escovação. Isso, como eu falei para vocês, algo deve ser persistente, essa orientação do paciente e do cuidador, certo? E se paciente inconsciente ou debilitado, utilizar a espátula coberta com gás e embebida com enxágue bucal. E a gente vai justamente fazer isso lá na prática, né? E aqui a última pergunta, o último item que a gente vai discutir. Desculpa. Dentro da prótese dentária, estimular essa limpeza diária. Então, se o paciente tiver boa mobilidade dos membros superiores, entregar a prótese para ele, para que ele mesmo faça, com auxílio de uma cuba-rim, né, um recipiente, né, para justamente remover toda essa sujidade. Com os cuidados com as unhas, nós vamos observar o que? A limpeza e o corte adequado, né? Lembrando que cortes, geralmente são solicitados cortes retos, né? Para justamente não prejudicar o tanto esses cantinhos da unha que perseguem, né, muitas pessoas, né, em termos de processo inflamatório, okay? De dor. Usar cortadores de unha para cortá-las em linha reta e depois utilizar a lixa para
deixar as pontas, né, em formato reto. Aí observar sempre isso, né? Se o paciente tiver problemas circulatórios, não cortar as unhas, apenas lixá-las. Isso é uma regra também. E quando for fazer essa higienização, esse procedimento, sempre lembrar de usar luvas, ok? Dentro do processo do banho, nós vamos realizar massagem de conforto após esse banho. A gente já discutiu isso em outro momento, mas é justamente esse momento do banho, pós-banho, que a gente consegue ter também, né, uma oportunidade de massagear esse paciente e promover assim o relaxamento, reduzir também a dor e o alívio de tensão muscular, ok? Lembrando que em áreas que tem proeminências ósseas e já está hiperemiado, né, já está com vermelhidão, não se deve fazer mais compressões ou mais massagens, ok? Com relação aos cuidados perineal, nós vamos observar, ok, sempre que possível encorajar o paciente a realizar esse cuidado, porque aí realmente você evita qualquer comentário, qualquer situação desagradável com o paciente. Se pacientes dependentes, né, o que é que fazer? Limpar da região do períneo até o reto. Então, fazer aquele movimentozinho unidirecional que a gente também vai discutir isso na prática. Em mulheres, a gente também procura inspecionar a região perineal e roupas de cama que buscam sinais de sangramento vaginal. E os cuidados que nós devemos ter com o paciente nesse banho no leito, né, já na sua cama hospitalar. Mantenha sempre o leito limpo e confortável, de uma forma geral. Okay? Antes de trocar a roupa de cama, limpe o colchão com álcool e algodão. Né? Como é que é isso, Thiago? Depois que a gente executar o banho no leito, né, trazendo todas essas etapas do menos para o mais contaminado, a gente também pode higienizar a cama, né, no caso o colchão, e depois, só depois de higienizado o colchão com álcool, a gente coloca um colchão novo, um colchão nova e o colchão, né, que foi higienizado, e assim dá uma maior segurança para esse paciente, ok? A gente também vai mostrar isso para vocês lá na prática. Evitar sempre as dobraduras, né, dos lençóis de cama para prevenir lesões. E aqui a gente justamente vê, para a gente fechar aqui essa etapa, é justamente que depois de tudo isso que você fez, ou higienizou o couro cabeludo, boca, rosto, nariz e o corpo como um todo, fazer a documentação desse processo, né, no prontuário. Lembrando que muitas vezes vai estar associado também com outros cuidados, como troca de curativo, que é bem comum. Ok, pessoal? Então, aqui algumas referências que a gente está utilizando para vocês, mas vou colocar muito material aí em PDF para vocês. E aí, até a próxima. Ainda tem mais vídeo aí chegando para vocês. Acredito que é o último agora. Grande abraço, pessoal!